Igreja do Senhor Jesus. Eu quero convidar as pessoas que estão em pé, que ainda não encontraram seus assentos, que possam procurá-los, ficar sentados, para que a gente possa, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor e o nosso louvor, estamos aqui para louvar o nosso Deus, começar o culto desta noite. Amém? Eu convido a Igreja do Deus Vivo a se levantar para que a gente possa fazer uma oração em agradecimento a este lindo dia. Soberano, eterno e único Deus, Deus de Israel, Deus Santo, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, neste dia tão especial, o primeiro domingo do ano de 2026, Pai. Estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, para Te agradecer, Senhor. Agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Passou um ano e estamos aqui, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, porque tudo em nós depende do Senhor. É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos ajuda na nossa fé, no nosso dia a dia, na nossa família. Estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Estamos querendo, Pai, ter uma noite de bênçãos, de louvores, de agradecimentos a Ti, porque o nosso coração regozija de tanto amor pelo nosso Pai, pelo nosso Criador e nosso Salvador. Oh, amado Jesus, quero pedir ao Senhor que o Senhor traga as pessoas que ainda estão vindo, que ainda não se decidiram, mas podem se decidir para vir para a Tua casa. Quero pedir ao Senhor, nesta hora, neste dia, que o Teu Santo Espírito, o nosso amigo, o nosso maior amigo, Espírito Santo, para conduzir este culto, conduzir este momento, conduzir a Tua serva, Pai, porque nada sei, nada posso sentir, como a Tua palavra diz, sem Ti nada podemos fazer. Eu necessito, eu careço de Ti, meu Senhor. Quero pedir, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, conduza o pregador desta noite, conduza o mistério de louvor, que seja todo louvores direcionado ao Teu trono, ao Teu coração, Pai, porque é por Ti e para Ti que nós estamos aqui. Que o Espírito Santo de Deus conduza as professoras que vão estar ajudando, ensinando as crianças que serão futuros pastores, futuros diáconos, futuros obreiros desta casa ou de outra casa, para Te servir. Te apresentar as meninas, as Tuas servas que vão Te louvar com a dança. É para Ti, Senhor, é por Ti e para Ti. Em nome de Jesus, Te apresentar os obreiros e diáconos desta casa, que vão estar intercedendo por este culto, que vão estar Te servindo. Oh, Senhor, como o Senhor é lindo. Obrigado, Pai. Obrigado pelos Teus filhos. Nos abençoa grandemente. Nós todos dependemos unicamente do Senhor. Sem Ti, nada é feito do Teu agrado. Por isso, nós clamamos ao Espírito Santo para que nos dê força, sabedoria a todos que foi falado e aos que talvez eu não falei, que não lembrei. Precisamos do Senhor. Que seja o Senhor a nossa competência, que seja o Senhor a nossa luz, que seja o Senhor as nossas palavras que vão falar nesta noite aqui para todos que aqui se encontram. Obrigado, Pai, por tudo que Tu és. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui de pé, felizes e regozijantes no Teu amor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço este momento e a oportunidade que tive de estar conduzindo o primeiro culto de 2026 no domingo. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, meu Senhor. Amém.
Pode sentar, gente, vamos fazer a leitura, por favor. A nossa leitura é no livro de Números, no capítulo 23. Capítulo 23 de Números. Amém? No capítulo 23 de Números, tem como referência escrito: Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra da morte do justo, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? As profecias de Balaão. Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa, e se erguerá como leão, não se deitará até que
até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora vem e te levantarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Aleluias! Eu só quero fazer uma lembrança aqui do versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? E nós sabemos disso, que Deus é um Deus infalível, um Deus imutável. Imutável, nunca vai mudar, por nada. Infalível, o Deus infalível eu peguei, é ser incapaz de errar, é incapaz de falhar ou de se enganar, sendo perfeito, impecável em tudo, completamente confiável a tudo que falar, tudo que disser vai se cumprir. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus que não nega, o Deus que não falha, o Deus que promete, cumpre. Não importa o dia nem a hora, Ele vai cumprir o que Ele tem para você, na sua vida e para a sua família. Amém? Está com a oportunidade, ministrador. Aleluia, boa noite, igreja. Quantos estão felizes nesta noite? Se coloque de pé aqueles que podem. Vamos juntos adorar o Rei Jesus. Eu sei que você veio aqui com um propósito, assim como eu, de cultuar o Senhor, amém? Então vamos fazer isso com todo o nosso coração. Vamos nos entregar a Ele. Abra seu coração para Jesus nesta noite. Entregue o seu melhor ao Senhor, porque Ele é digno da tua adoração, Ele é digno do teu louvor, amém? Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Diga, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Pega suas mãos e declare ao Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifique, exalte o nome dele, tu nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare, ele exaltado. Está aqui neste lugar, nós te louvamos, Jesus. Ele exaltado, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o nome dele. O
teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem crê que Jesus já está presente neste lugar, dá um glória a Deus bem alto para Ele ouvir. Ele já está aqui. E eu convido neste momento para a igreja que façamos essa oração. Porque Jesus, Ele é santo. Declare que Ele é santo. Declare que o reino é dEle, que toda a glória é dEle, que toda a honra é dEle. Porque Ele te amou de tal maneira que entregou o único que podia te salvar. Ele entregou o Cordeiro vivo e agora você é livre. Agora você pode viver na eternidade com Ele. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Vai pedir neste momento. Deixa o céu descer. Oh, Pai, pedimos. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É a glória.
somente teu. Diga de novo, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh, aplauda mais, que Ele está aqui, Ele recebe a tua adoração. Aleluia. Aleluia. Cadê os adoradores que vieram adorar o Senhor nessa noite? Cadê os adoradores que vieram adorar o Senhor nessa noite? Aleluia. Hoje aqui celebramos a ceia do Senhor com o memorial à morte e a ressurreição de Cristo, para lembrarmos do sacrifício que Ele fez por nós. Sacrifício que não ficou naquela cruz, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, igreja. A tumba está vazia, o Cordeiro vive, Ele reina, Ele venceu a morte. Aleluia! Então adore Ele nessa noite, exalte a Ele, se entregue a Ele, igreja. Aleluia! Nada além
hoje pra sempre reinarás, que teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está, inigualável, hoje pra sempre reinarás, que teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E poderoso esse nome é, maior que tudo dele é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Isso eu falei muito alto. Aleluia, glória a Deus. Que lindos louvores, né, que nós vemos exaltar o nosso Deus. Glórias a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, louvando a Ele, exaltando o seu nome, unidos em Cristo nessa casa, que é a casa de oração do nosso Deus. Eu sou muito feliz de ter dirigido o culto neste dia. Eu agradeço a Deus a oportunidade, porque Ele foi quem deferiu para que eu pudesse dirigir o culto hoje. E eu estou muito feliz, agradecer a oportunidade imensamente ao meu Senhor, agradeço a Deus por este momento. E passo a palavra para o nosso pastor querido, pastor Ivaldeir. Quantos vieram adorar a Deus nessa noite? Eu não lembro, uma vez um jovem chegou para mim, mas pastor, por que o senhor não dá logo a paz do Senhor, graça e paz? O senhor pergunta, quantos vieram adorar a Deus nessa noite? É porque se o nosso propósito não foi esse, nós estamos aqui pelo propósito errado. Todo culto, até culto fúnebre, é para dar glória a Deus. Pastor, aonde é que está a glória a Deus no culto fúnebre? Se aquele que está no caixão foi fiel, só está o corpo, mas Deus está sendo glorificado porque Jesus ressuscitou. Amém? Então, todo culto é para a glória de Deus. Nós precisamos. Por isso que eu sempre digo que nós não fazemos culto para pessoas. Nós fazemos culto para Deus. Deus é o centro. A Ele a glória para sempre. Amém. Para mim, uma das coisas que mais me apaixona em um culto é quando no culto eu sinto a presença dEle. Eu já estive em alguns cultos que eu não consegui senti-lo. E isso, eu confesso a vocês, me desespera. E normalmente, se vocês me verem eu pregar e cantar, é porque ou aquela igreja está passando um momento muito difícil, ou eu estou chegando para pregar e não sei, aí eu preciso cantar. Graças a Deus que hoje eu não preciso cantar. É
porque eu gosto de cantar também. É muito difícil para um pregador você ministrar uma palavra sem sentir a presença do autor da palavra dentro. E é gratificante para mim quando eu sinto a sua presença, sabe por quê? Porque é Ele quem cura. Eu tive o prazer de conhecer 2 homens que um já partiu para Cristo, o outro ainda é vivo. Um é argentino, é o Carlos Anaconda, e o outro foi o Telly Oswald. Ele, quando começa a pregar que ele adora, uma das coisas que os dois têm em comum é que eles relatam a presença de Deus. O Benihir também. E o Telly Oswald, quando estava aqui, veio pregar aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Eu fui de ônibus para o estacionamento, e da parada do ônibus que eu desci, eu já senti a presença de Deus. Eu digo, meu Deus, esse cara deve ser muito amigo de Deus. E ele não orou por nenhum enfermo, mas muitos enfermos foram curados na hora da palavra, porque Deus habita no culto. E eu sempre comento, eu estava aí, de repente eu vi um homem cair, gritar, e você já viu aquela pessoa que nasce com uma deficiência, o pé embolado assim? Eu não conhecia como pé de bola, eu não sei como é que se chama, né? E ele pediu que alguém rasgasse o sapato dele, alguém começou a arrancar, e eu estava muito próximo, como daqui para esse jarro, quando alguém tirou aquela botinha, o pezinho dele foi fazendo assim, ó, e aquele homem voltou descalço, andando, curado. Eu quero dizer que se ninguém orar por você hoje, mesmo Jesus está nesse lugar aqui. E você pode voltar, às vezes você pode dizer, pastor, não é o meu pé que está embolado, é a minha fé. Talvez eu estou decepcionado com pessoas, talvez eu já não tenho a mesma alegria, mas eu quero dizer que Ele aqui, Ele vai também desembolar a sua fé, Ele vai renovar a sua fé. A Bíblia diz que onde Deus está, a fartura de... Deixa Deus trazer alegria para você hoje. Sabe, para mim a maior gratidão é senti-lo. O culto para mim não tem sentido sem Ele. E quantas vezes eu já vi Jesus curar pessoas sem ninguém pôr a mão. Eu tenho um sonho de trazer a Eida, não sei se Jesus vai me permitir trazer nesses próximos 2 anos. Ela é desse tamanho aqui assim, ela é canadense, só que ela tem um trabalho na África. Na igreja dela, na hora do louvor, se alguém morreu na cidade, eles levam os caixões para a igreja. Mas não é para velar o corpo, é que já aconteceu de na hora do louvor a presença tão grande que os defuntos levantam. Ninguém ora pelo morto. Ninguém disse leve o morto que ele vai ressuscitar. Mas quando você chega aqui, eu quero dizer, se você chegou morto na fé, Jesus ressuscita. Se tem alguma área sua que precisa de intervenção divina, é Ele quem. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31 ao 39. Hoje também é o nosso culto de ceia. No mês de fevereiro, para quem sente chamado ministerial, nós vamos ter um curso chamado Capacitação Ministerial, tá? Então, é um curso pequeno, deve ser no máximo 5 meses, mas ele traz um norte a respeito de ministério e chamada. E a princípio ele seria apenas para diáconos, não é? Diáconos e aspirantes a ministério. Mas eu acredito que nós vamos estender um pouquinho, porque às vezes a pessoa nem sabe, mas Deus tem uma fagulha em incendiar essa pessoa. Quando pensa que não, a gente está com essa pessoa na Ásia, na África. Se você achou, diga amém. Meus amados irmãos, estamos hoje no primeiro domingo do mês de 2026. Se nós fôssemos analisar,
2025 foi um ano relativamente cheio de desafios, sim ou não? Eu vi desafios na área financeira de muitas pessoas, na área da saúde. Eu vi desafios de ordem familiar. E a gente sempre fica pedindo direção. O Senhor nos direciona, nos orienta. Ora para que Deus venha trazer direção. E Deus nos deu uma palavra para esse início de ano, para você. Amém? O texto começa o apóstolo Paulo falando à igreja, aos romanos, dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem até um cidadão aí que ele faz uma exegese do texto errado, que ele diz que o inimigo da igreja não é o diabo, é o Ken, o marido da Barbie. Isso é besteira, viu, gente? Por favor, não leve isso ao pé da letra, não. Porque Paulo aqui está dizendo quem é que, independente do problema, não há alguém que possa vencer o amor de Deus por nós, tá? O quem é uma pergunta, porque mesmo havendo mal, Deus é maior do que o mal. E ele diz: aquele a quem não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se você puder, repita comigo, diga assim: todas as coisas Ele pode prover na minha vida. Mas quando você vê Paulo falando, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele fala aqui de provisão. Uma das coisas que nós precisamos entender, que proteção de Deus e provisão de Deus não acontece sem um propósito. Não basta apenas ser membro de uma igreja, não basta ter apenas dizer, não, eu sou evangélico. É preciso ter uma aliança firme com Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não mudou na sua ótica, no seu poder, no seu amor e nem na sua palavra. E Ele começa dizendo assim: a quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós aprendemos algumas lições dessa declaração pública de Paulo. Uma delas é que muitas pessoas equivocadamente se enganam achando que o fato de eu ter Cristo
o fato até de eu estar bem com Deus não quer dizer que eu não possa passar por dias difíceis. Não quer dizer que não haverão tempestades. Mas independente das lutas ou da tempestade, Paulo está dizendo que o amor dele não se afasta de você. Quando lá no Salmo 91, no versículo 7, o salmista diz: olha, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu redor. Quer dizer o quê? Proteção de Deus. Mas quer dizer também desafios, lutas. Pois muita gente está caindo. Olha, gente, 1000 pessoas caindo é uma tragédia. 10.000 ao redor é uma tragédia. Mas isso quer dizer também, sabe o quê? Que mesmo diante de uma tragédia, você que tem uma aliança com Deus. O que eu falei? Você que tem o quê? Aliança significa o quê? Compromisso. Quando um homem e uma mulher usam uma aliança, eles estão declarando perante a sociedade que eles têm um compromisso, um para com o outro, respeito. Amém? Então, às vezes, irmãos, nós precisamos entender que antes de termos os bônus, nós temos o ônus, que é ter compromisso com Deus. E eu preciso que você entenda, o mundo espiritual, ele existe, a Bíblia fala, Pedro fala, Pedro diz, olha, o diabo está ao redor. Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus combate uma entidade no deserto. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Mas toda vez que o inimigo quiser sabotar você, ele sabe que este versículo aqui é real. Quem crê, diga amém. Então, como é que ele faz para anular esse versículo na sua vida? Ele vai usar a mesma estratégia que Balaão usou para amaldiçoar o povo de Israel. Qual é a estratégia? Primeiro, ele é contratado por dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel que andava alinhado com Deus. Então os reis, com medo do que Deus estava fazendo, abençoando, livrando e dando vitória ao povo, eles disseram: nós vamos contratar um profeta, um feiticeiro para amaldiçoar o povo. Balaão recebe uma oferta muito generosa, e ele chega sob uma monte, e eu quero dizer, irmão, ele se prepara para liberar uma palavra. Tem gente, às vezes eu vejo muito crente, irmão, que não entende que a Bíblia diz que a nossa boca tem poder. Eu vejo muitas pessoas se amaldiçoando: eu nasci para sofrer, tudo que eu faço dá errado. Irmão, se você não puder, fique calado. Quando você não puder dizer, diga assim: minha vida está na mão de Deus, acabou. Quando os meus filhos eram pequenos e eu precisava corrigir, eu fazia a correção da bênção. Tu é bênção, tu vai ser próspero, Jesus te ama, viu? Recebia a bênção da prosperidade e a unção, entendeu? Aí Thalita diz logo: faz tempo, entendeu? Então o que ele faz? Ele, quando vai abrir a boca para amaldiçoar o povo de Israel, Deus entra e intervém tomando a boca dele. E ele, contra a vontade, Deus toma a boca dele dizendo: a quem amaldiçoarei? A quem Deus já abençoou. Então, o diabo disse: não dá para amaldiçoar esse povo, então nós temos que fazer eles pecarem. Eu quero dizer, o homem em pecado, Deus não deixa de amá-lo. Mas se ele permanece nessa linha, ele fica debaixo de uma nova administração. Então qual foi a estratégia? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar as mulheres mais bonitas da cidade de vocês e vamos trazer elas para seduzir os homens, para que eles se prostituam, para que eu possa amaldiçoar eles através do pecado. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca vai deixar de lhe amar, mas o pecado é a
porta que o inimigo encontra para sabotar finanças, saúde, vida espiritual. E como fechar essa porta? É quando eu olho para Cristo e digo: Deus, eu errei, eu preciso do teu perdão, me perdoa, conserta a minha vida. Nesse momento, a graça de Deus, o amor de Deus entra na tua história, neutralizando o poder das trevas. Aí Paulo diz: nem anjo, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o frio, nem a necessidade. Porque existe uma teoria, queridos, que o cristão, ele não só não pode passar por luta, como ele também não pode passar por alguns desafios. Existe até uma linha em algumas igrejas que diz: ó, o irmão está passando por isso, isso é pecado, você está em pecado, Deus não está mais contigo. Tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, é a sua consciência com Deus. A sua consciência com Deus, o inferno não pode tocar. A aliança fiel a Deus, o inferno não pode tocar. Eu já vi uma pessoa que ela veio para Cristo, porque ela foi até um feiticeiro pagar um trabalho, e lá o feiticeiro disse: olha, desiste dessa pessoa, porque ela é fiel a Deus, e se eu fizer alguma coisa, vai cair você, vai cair eu, vai embora daqui, não quero teu dinheiro, não quero nada, sai, porque o guia dela é maior. Essa pessoa hoje serve a Cristo, porque o feiticeiro disse para ela que não tinha ninguém maior. Por isso, querido, eu quero que você entenda, quando nós vemos aquela passagem em que Jesus está no barco e uma grande tempestade vem. Aqueles homens que estavam no barco eram homens experimentados, eram homens que conheciam aquelas águas, eram homens que cresceram ali, eles sabiam que era uma tempestade que poderia causar morte. E quando o vento e o mar começam a bater no barco de uma tal forma, eu quero dizer para vocês que eu tive o desprazer de estar uma vez em um barco que quase afundou entre Alcântara e São Luís. O cara que levava o barco, ele errou, e nós pegamos um golpe muito forte da onda, que o barco estalou, e eu estava assim, de repente eu me vi olhando eu e o mar assim de frente, e quase eu caí para a água. Eu acho que foi uma das experiências mais assim, aterrissar. Olha, irmão, é terror, sabe? Causa-se um negócio que você não... Os discípulos estavam aterrorizados também. Mas Jesus está no barco. E alguém resolve acordar Jesus e diz assim: mestre, não te importa que morramos? O que eu tenho certeza é o seguinte: ninguém chamou Jesus para orar, chamou Jesus para lutar com o vento, com as ondas. Quando tinha uns 18 anos, eu fui para a minha primeira viagem missionária. Eram 6 horas num barquinho, mão. E eu, como não sabia fazer nada do barco, eu era o homem da cuia. Quem sabe o que é o homem da cuia? Você fica aqui com uma cuia, vai entrando água e tu cuia. E de repente parece que está entrando mais água que a cuia, e tu já fica no desespero. E tem hora que a cuia parece que não está dando conta. Eu digo: meu Deus, e aí, vamos embora. Eu não sei se chamaram Jesus para ser o homem da cuia. Eu não sei se chamaram Jesus para segurar as velas. Mas muitas das vezes, no momento de luta, a gente quer alguém para lutar junto. Mas Jesus não veio para lutar, Ele veio para despertar a tua oração que traz vitória. Às vezes nós queremos procurar um socorro na força humana, mas Davi diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus levanta no barco, olha para eles e diz: vento, aquieta-te. Gente, deve ter sido lindo quando ele falou, e o vento falou assim: mar, aquieta-te. Uma das coisas que eu amo
Deus é que a natureza reconhece a sua autoridade. Eu amo quando Deus fala, haja luz. E eu quero dizer para você, todas as vezes que eu e você se sujeita à palavra onde Deus está falando, nós estamos trazendo o haja de Deus para nós. Nós estamos trazendo o haja da cura, o haja do milagre, o haja e o amor de Deus que nos cerca, que nos protege. Eu não sei como vai ser o teu ano, mas eu quero dizer para você, você não está entrando em 2026 só. Há alguém que é maior do que o mal deste mundo, que segura pela tua mão, e o amor dele estará contigo todos os dias, para te trazer vitória, porque ele é o Deus que abrindo ninguém fecha. Irmãos, uma das coisas mais lindas que eu creio é que nem você, nem eu andamos só. Uma das maiores mentiras do inferno, e eu creio que aqui alguém já deve ter passado por isso, é quando você está passando por um problema que foge da sua capacidade, e você tem um sentimento de solidão, de fraqueza. Se você nunca sentiu, eu quero dizer para você que eu já senti. Houve um período da minha vida que o único versículo que eu dizia: levo meus olhos para o mundo, onde virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Era a única coisa que me dava força. Mas eu quero dizer para você que não tem vencedor sem luta. E uma das certezas que eu tenho, se você confiar, nem a altura, nem a dificuldade, nem o frio, nem o porvir poderá paralisar o que Deus quer fazer na sua vida. Então, independente do desafio que possa vir esse ano para você, tenha uma certeza: Deus não perdeu o controle da sua vida. Mas pastor, não está do jeito que eu quero. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida. Pastor, mas eu estou necessitando disso. Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu vou contar um pedacinho do testemunho, mas não vou dar o nome do anjo, tá, gente? Eu conversava com um irmão da nossa igreja, que estava passando um momento muito delicado, mas muito delicado mesmo. E ele saiu de casa com a água cortada, sem recursos, saiu de casa e disse: Senhor, eu preciso de um milagre. Sabe quando você sai de casa e uma pessoa ofereceu para ele um produto, e ele ofereceu para outra pessoa, e, se eu não me engano, parece que foi 11 mil reais que Deus mandou. E aquele recurso cobriu a despesa. O milagre aconteceu naquele dia. É Ele que abre porta onde não tem. Então eu preciso que você entenda: não tenha medo do Golias. Tenha medo de andar sem o Deus de Davi. Se você não viu nenhuma porta, usa os teus olhos para Deus. Pastor, mas estão criticando, olha para Deus. Pastor, estão falando isso de mim, olha para Deus. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer esse ano. Quem disse que Deus perdeu o controle da sua vida? Eu estava atendendo uma ovelha que estava com depressão. A depressão gerou uma série de males. Imagina, essa ovelha já teve muito dinheiro e agora não tinha nada. E orando: Senhor, me dá uma direção para o teu servo. E Deus me deu uma direção. Eu disse: irmão, Deus me mostrou para você trabalhar com isso aqui.
E às vezes, quem já teve muito, começar pelo pouco é complicado, né, gente? Mas só que não tinha nem muito nem pouco, não tinha nada. E eu insisti, botei no meu carro, fui do outro lado da cidade, levei no local, a pessoa meio contrariada, foi. E desse pouco, Deus começou a fazer muito. E Deus começou a fazer muito. E Deus começou a exaltar, a ponto de dizer assim, rapaz, eu não sei. Deus começou a multiplicar. Alguém já ouviu falar que o pouco com Deus é muito? Não tenha medo do pouco, é Deus quem exalta. Se você não viu a porta, deixa que é Deus que exalta. Se você não compreendeu o que você está fazendo hoje, Deus está no controle e pronto. Se Deus tiver uma agenda, eu quero dizer que o nome de todo mundo está lá. E está escrito tudo que Ele tem preparado para você. Deus não esquece de você. Deus não tem filhos preferidos. Não, eu gosto mais desse do que desse. A palavra de Deus diz que Deus amou a todos de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, se você puder, diga: eu creio, viva para sempre. E eu quero dizer para você, o processo de vida inclui sua vida espiritual, inclui sua família, inclui suas finanças, inclui sua alma. Deus tem vida. E hoje eu estou usando o primeiro domingo de 2026 para lembrar você: você não está só. Porque nem a profundidade, nem o frio, nem a altura pode nos separar do amor de Deus. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que Deus vai estar com você. Confia nele. Eu quero aqui lançar um desafio para vocês. Aprendam a orar e colocar nas mãos de Deus os desafios. Senhor, eu vou fazer isso aqui. Senhor, eu vou fazer essa viagem. Senhor, eu preciso fazer isso. Entra na frente comigo. Me ajuda. Me abençoa, Deus. Irmão, Deus não entra onde você não chama Ele. Deus não participa. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração. Você sabia que tem gente que crê em Deus, mas que não tem Deus no coração? Pastor, como é que eu sei que alguém tem Deus no coração e alguém que Deus não tem? É quando alguém, mesmo crendo em Deus, não tem o desejo, não tem a vontade de ter compromisso com Deus. Ah, Deus é bom, Deus é criador. Não, Deus é maravilhoso, Deus é. Mas não há um compromisso, não há um desejo. Porque aquilo que não está no nosso coração, irmão, a gente não ama. Amém? Você já viu alguém chorar por cachorro? Chorar por gato? Eu conheço gente. Eu conheço uma amiga que ela adotou um gato de rua. Aí depois descobriu que era uma gata. Aí depois a gata apareceu, prenha, deu logo 8. Aí ela disse: eu vou dar para tu. Quando ela pegou para dar, a gata olhou para ela começou a chorar e disse: eu não vou separar a família. Essa mãe vai olhar para mim, o que é que ela vai dizer? Essa mulher acabou com minha família. Resumindo, deve ter uns 30 gatos já. Imagina, irmão. Ela humanizou o gato. Ela pergunta para o gato: e aí, o que é que eu dou para as crianças hoje? Mas sabe o que é isso? É porque ela passou a amar aquele animal. Se você, quando ama um animal, você chora por ele, e quando você ama a Deus,
você faz tudo para a glória dele. Se você não ama a Deus, irmão, você não está fazendo nada para a glória dele. Você não vai querer ter compromisso com ele. Você não é capaz de fazer nada por ele, só por você. Mas quando você ama, eu já vi alguém pegar um cachorro horroroso, vesgo, da orelha torta, e chegar para mim e dizer: ah, pastor, que cachorro lindo. Aí eu olho assim, só comigo, digo: eu não vou para o inferno dizendo que esse bicho feio. Eu digo: é, irmã, entendeu? Mas quando você ama, você acha bonito, entendeu? Meu primeiro sobrinho, quando nasceu, gente, eu acho que foi o bebê mais feio que nasceu. Eu olhei para ele: mas que menino feio. Aí a minha primeira cunhada olhou e disse: pastor, não é lindo? Eu olhei para ele, eu disse: graças a Deus veio com saúde. Vou pecar, meu Deus do céu. Mas eu nunca vi uma mãe dizer que o filho é feio. Vocês já viram? Nunca vi. Sabe o que é isso? Amor. Amor. Tinha a mãe de um amigo meu que a gente chamava ele de instalação trocada, porque ele tinha um olho para cá, outro para cá, mas ele tinha um olho azul. Agora diz que olho azul em cara feia não tem valor nenhum, né? Aí ela diz assim: pastor, esse meu filho, eu fico até preocupado, que ele é muito lindo quando anda por aí. E eu olhava e dizia assim: oh, é mãe. Mas eu quero dizer para você, Deus é pai. E quando ele olha para você, ele chama você de filho. Ele diz que você é especial e que ele cuida de você todos os dias. Por isso eu quero trazer uma direção para você. Não entre esse ano sem colocar Deus com você em todas as etapas. Não saia de casa sem orar. Não faça nenhum negócio sem pedir para Deus ir com você. Jovens, se você pensar em namorar com alguém, pergunte: Senhor, é essa criatura mesmo que o Senhor tem para mim? O Senhor tem certeza? Vice-versa, viu? Vou comprar o carro, Senhor, é da tua vontade. Quando você faz isso, você está dizendo: Deus está no centro da minha vida. Eu vi uma jovem, estava noiva, faltando 6 meses para casar. Ela ajoelhou e perguntou assim: Senhor, fulano é uma bênção, mas o Senhor, é ele que o Senhor escolheu para ser meu esposo, irmão? E segundo ela, Deus falou: não. Ela ficou: meu Deus, eu acho que eu estou ficando maluca. E um cara super gentil, super educado, as famílias, tudo já pronto. E ela chorando disse: você é uma bênção. Mas eu perguntei para Deus e Deus me falou que não é você. Rapaz, isso foi uma confusão. Disseram que ela estava louca. Ele casou-se com outra moça. E 1 ano depois, ele fez da vida da outra moça um inferno. Um inferno. E ela casou-se com um homem de Deus. E está na obra hoje. A vida da outra, infelizmente, é uma tragédia. Então eu vou dizer para você. Eu estou dando um exemplo de pessoas que eu conheço, nem daqui de São Luís, que aconteceu isso. Por isso hoje, aprenda a colocar na mão do Deus que está no controle, no Deus que te chama de mais do que vencedor. Pastor, e é possível isso? Só é possível quando Deus entra contigo na tua causa. Aleluia. Eu ouvi de um coreano uma vez. Ele dizia: pastor, nós fazemos ceia todos os domingos. Os coreanos fazem de manhã e à noite. E é muito lindo. É um coral, só piano de cauda. Eu vi um de cada lado. Os corais, os diáconos de luvinha branca, carregando as bandejas. Eles dizem: toda vez que nós ceamos,
nós dizemos sim para a aliança que Cristo tem para nós. Hoje nós vamos ceiar. Se tiver alguém no nosso meio que por algum motivo particular seu, pastor, eu hoje não estou bem para ceiar, eu me zanguei com o cachorro, ainda não perdoei ele, estou com vontade de dar uma pisa nele. Se você está angustiado desse jeito, meu irmão, você acerte com o cachorro. É só um exemplo, tá, irmão? Tá? Mas se você diante de Deus, com Deus, está bem, Paulo recomenda que toda vez que o homem for cear, que ele avalie a si mesmo. Porque tem gente que é bom para avaliar o outro, vocês já viram? Tem gente que é bom para ver defeito nos outros, mas Paulo nos orienta a nos avaliarmos. E ele diz: eu vejo como duas oportunidades. Uma, se na avaliação eu entender que eu errei, eu tenho a oportunidade de consertar. Amém? Quem acusará ou condenará? Se é Deus quem perdoa. Então, ela é muito pessoal, a ceia. Eu conheci um pastor aqui no Coatrá que ele dizia que a ceia não era santa. E era um homem de um know-how teológico muito grande. Até que ele sentou com um homem de Deus, que prega nos 4 cantos da terra e dá aula nas faculdades teológicas do mundo. E o cara explicou para ele que a ceia não só é santa, mas a ceia é do Senhor. A ceia, ela não é um ritualzinho, pois Cristo a instituiu dizendo: fazei em memória de mim. Ela é um memorial de que Ele veio, morreu, pagou o teu preço. Amém? Tua dívida está paga, glória a Deus. Que Ele ressuscitou. Mas a ceia do Senhor tem um prazo de validade, pois se Ele voltar ainda hoje, não haverá mais ceia na terra. Amém? Queria chamar os diáconos que vão servir hoje a ceia. Assim que eles pegarem aqui as bandejas, você pode ficar de pé só para facilitar. Pastor, mas hoje eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu não queria cear. Não te preocupe, irmão. Fique em paz. Você pode não cear, mas você pode agradecer a Deus porque Ele te ama e Ele não desistiu de você, amém? Me dá um copinho aqui. Para você que vai participar da ceia e nos visita hoje, você vai receber 2 copinhos assim, ó. O de baixo tem o pão, que se você tiver dificuldade, você só balança assim e pode jogar, tá? E aqui nós temos o segundo, o suco da uva. Normalmente, há algumas igrejas que o cara vai recebendo e vai jogando para dentro. Aqui não, nós esperamos para celebrarmos todos em unidade. Amém? Pai, nós te apresentamos os elementos da ceia. O pão que simboliza teu corpo e o vinho da uva que simboliza o teu sangue. Senhor, nós te apresentamos, que possamos celebrar nessa noite em memória de Ti, até que o Senhor venha. Deus abençoe. Pode servir. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
graças te damos, Jesus. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Soberano Deus, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu levo as minhas mãos a ti, Jesus. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Declare uma só voz ao Senhor. Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos receberam os elementos da ceia? A ceia do Senhor, uma das ordenanças da igreja. E a igreja faz em memória dele. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Corinto, a partir do verso 23, 1 Corinto capítulo 11, verso 23, ele traz a orientação à igreja, aonde ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vós. Comemos em memória dele apenas o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomemos em memória dele até que ele venha. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve Você pode aplaudir Jesus? Sente apenas um minuto para o obséquio, para dar alguns avisos. Deus é bom. Amanhã, segunda-feira, às 15 horas, a vigília do poder. Até o layout agora é novo, modelo 2026. Viu?
Vigília do Poder, o nosso ciclo de oração às 15 horas, para você que gosta de orar, uma palavra, rema. Terça-feira, o nosso culto da vitória, para você que gosta de um culto com propósitos, tá? Então, quero dizer para você que Deus, Ele tem esta oportunidade. Quarta-feira, 19h30, é o culto dos jovens. Quinta-feira, o nosso culto de doutrina. Domingo, escola bíblica dominical, 8h30 da manhã. E à noite, culto da família. Amém? Nosso janeiro começou e o ano também, em nome de Jesus Cristo. Dirigente da terça-feira do culto que vem é o nosso irmão Luiz. Dirigente. Amém? Tu mudou de cor, tu ficou assim vermelho. O que foi que houve, meu filho? Deu? Tá corado. Corado, não ficou corado? Deu? Breve palavra. Luciana. Amém? Ok? Então, esse mês eu vou ter uma reunião com a rede de homens, amém? Eu preciso preparar os homens aqui para serem pregadores. Viu, irmão David? Você não me escapa agora, viu? Vou orar para Deus lhe curar. Eu vou fazer uma reunião, pelo menos 2 no mês com esses homens. Eliselton, aí tu já pensou? Né? Botar Eliselton, botar os homens aí, meu irmão, para pregar a palavra, orar, entendeu? Eu acho que eu preciso trabalhar a questão do sacerdócio do homem, ok? E em nome de Jesus, né, Douglas? Para Douglas é um pregador indo e voltando, rapaz. Se você der um prego para ele, um martelo, ele não erra, entendeu? Dá certinho, viu? Então, mas aí, viu, Wilson? Aleluia, Wilson. Pessoa Wilson é cheia da unção, rapaz, olha que coisa. Meus irmãos, eu tenho pedido a Deus para ser um ano diferente. Eu não quero que se repita, que se repetiu muita coisa. E uma delas é que se a gente trabalhar esses homens, né, até o meio do ano, tá todo mundo aí na unção, entendeu? Não é não, Mateus? Aí, eu quero ver o Mateus aí com essa barba dele de profeta aí, né, Júlio? Entendeu? Tem um outro ali, o marido da Sani. Não. É porque no início ninguém sabia chamar o nome dele, dizia assim, é o marido da Sani. Aí ficou assim um bom tempo, até que, gente, eu tenho nome, entendeu? Então a gente precisa se posicionar assim. Uma igreja, ela não cresce sendo muita gente espectador. Nós temos que ser homens de Deus preparados para servir. Glória a Deus. Olha, aqui é uma igreja que tem muito evento para mulher, gente. Aqui tem evento para mulher que vocês não têm ideia. Tem um evento esse ano aqui na nossa igreja, só para vocês terem uma ideia. Já tem gente ligando o Tocantins de Imperatriz, que está vindo praticamente ônibus fretado para vir para cá. Aí já estou tendo que arrumar hotel para essas mulheres que estão vindo. Eu tenho que deixar só organizado para quando chegar essa comitiva, vem gente de avião para cá. Então, é um trabalho muito bom, entendeu? Teve um grupo que foi para a Imperatriz, que a pastora pregou no evento de mulheres lá. Quem estava lá? Quem foi da última vez? Foi bom? Agora vocês vão trabalhar para elas agora. É justo, entendeu? E eu tenho uma reunião de homens que vai ser no mês de fevereiro, que vai ser brasa viva. Já falei com o churrasqueiro, entendeu? Isso é um negócio especial, viu? Eu vou levar o irmão James, que ele não gosta de churrasco, mas vou levar ele. Ele não come carne de vaca, de boi, irmão. Mas come um porquinho. Não come carne nenhuma, meu irmão. Então a gente vai levar capim. Eu vou levar capim, pessoal velho aí, viu? Meu filho, tu gastou o glitter da tua mulher todinha nessa guitarra, meu filho. Então, gente, hoje na cantina nós temos ali um sorvete, tá? Esse sorvete já é para ajudar o evento das mulheres. Ninguém é obrigado a consumir, mas se alguém consumir, já sabe que você está investindo nesse evento de mulheres, amém? Então, para vocês terem uma ideia, só para organizar, se vier as 2 pastoras
a gente gasta entre passagem e despesas uns 12 mil. Passagem de avião, hotel e oferta. E uma delas que ainda falta confirmar é a pastora Valnice Milhomes, né? E eu ainda estou com interesse em trazer a Tânia Tereza também. Aí vai ser um negócio, como diria os jovens, pancada, né? O diabo vai apanhar de todo jeito, entendeu? Então, quando eu vou fazer um evento desse, aqui nessa igreja, irmão, eu louvo a Deus que Deus levanta mulheres aqui, homens, para trabalhar. Aqui tem gente que gosta de trabalhar. Aqui na realidade, se Deus não levantasse, a gente não conseguia fazer. A realidade é essa, porque a gente não faz só, entendeu? E aí, nós precisamos, já está nos organizando, porque abril está bem aí, tá? Eu amanhã estou indo visitar as 2 casas que vai ter o Retinic, para quem vai participar. O que é um Retinic, irmão? Retinic é o seguinte, a gente volta de manhã, sai 6 horas. Vai todo mundo para sua casa, ninguém dorme lá. Eu não gosto muito de retiro que as pessoas têm que dormir lá não, que acaba virando bagunça, entendeu? Então a gente são 2 ou 3 dias de muita palavra, louvor. Quem joga a bola joga, quem joga a rede para dormir joga, entendeu? É porque tem a rede de vôlei, mas tem aquela rede, entendeu? Eu estou usando atualmente só a rede de dormir, né? Então, mas tem um propósito. Você sabe qual é o melhor propósito, irmão? Comunhão. Comunhão. Então, eu quero preparar a rede de homens aqui para montar uma turma de intercessão. Essa turma, o que é bom? Se o irmão, pastor, meu pneu furou, a gente tem 4 homens lá para ir lá socorrer esse irmão. Pastor, eu estou com 5 quilos de picanha aqui, não sei o que fazer, a gente vai lá ajudar ele, não vai? Olha aí que coisa boa, viu como o homem é um ser unido, gente, tá certo? Então tudo é para a glória de Deus, amém? Tem mais algum aviso aí, minha filha? Não? Então vamos ficar de pé, nós vamos ter mais um louvor para adorarmos a Deus, ok? Você que me visita, não se sinta constrangido a ofertar. Deus não recebe oferta por constrangimento, Deus só recebe oferta de alegria, tá? Então nós temos aqui os gasofilaços, mas se você disser, pastor, eu não tenho ouro nem prata, eu só tenho Pix, vai aparecer na tela, vai aparecer na parede, ok? Ministério de Louvor está com oportunidade, aqui tem um aqui. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Se você puder cumprimentar pelo menos 5 pessoas que estão à sua esquerda e à sua direita, dizendo que este mês seja um mês vitorioso para você e para sua família. Dê um sorriso Colgate, Colinos, mas sorria. Diga um mês vitorioso. Eu queria orar aqui por 2 irmãs que estão indo embora de São Luís. Cadê elas? Mãe e filha, cadê? Tá vindo já, mãe, pode vir. Aleluia. As nossas irmãs estão indo
voltando para o Rio de Janeiro também, não é isso, né? Então, nós vamos orar por elas. Nós vamos ficar com saudade do sorriso dessa moça aqui, que ela não gosta de sorrir, mas a gente deu muito participativa. Foi bom ter você conosco aqui, entendeu? Glória a Deus pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos tuas filhas e abençoamos a viagem delas. Protege o irmão, protege o pai. Que o Senhor esteja durante todo o caminho, pois eles vão passar pela Bahia e depois, Senhor, vão para o Rio de Janeiro. Que onde eles chegarem naquela terra, Senhor, que eles sejam prósperos. Que o teu nome seja glorificado na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Se alguém quiser dar um abraço, pode abraçar agora no final também, tá? Que ela já está indo embora. Ela esteve aqui com o Ministério de Louvor e foi bênção, viu? A senhora também nos ajudou aqui. Muito obrigado, de coração, em nome de Jesus, tá? E é sempre bom. Irmãos, eu recebi uma palavra de Deus no mês de novembro, que Deus me daria discípulos no Brasil todo. Do que eu já embarquei de ovelha indo para todo lugar do Brasil. Eu digo, rapaz, que negócio é isso, entendeu? Eu pensei que eu que ia nesses estados ganhar, não. Estou mandando ovelha para o Brasil, como é que pode? Tá certo? No mês de fevereiro estará indo a irmã Lori Luz para um trabalho, praticamente uma missão e um voto. Ela vai trabalhar para Jesus 1 ano lá em Imperatriz, num asilo para idosos abandonados de rua, tá? É uma missão da igreja da pastora Maria de Fátima. E a igreja já está orando por ela lá. E vai ser um trabalho que eu creio que vai ser um divisor de águas na vida dela, em nome de Jesus Cristo. E esse ano agora, irmãos, vou estar negociando com o pastor Hércules na Ilha de Marajó, para ver em qual mês, se tiver algum voluntário, tá, queira ir. E quando a gente diz assim, voluntário que queira ir, ele também tem que ser voluntário na passagem dele, na comida dele, entendeu? Essas coisas, né? Então, às vezes, não, pastor, eu vou ficar só 30 dias, eu vou doar minhas férias para Jesus. E aí você me avisa, tá? Só que geralmente eu aviso o seguinte, por exemplo, se você quiser ir para uma viagem dessa, que é cuidar de crianças na Ilha do Marajó, você precisa entender o seguinte, numa Ilha do Marajó, tem cintina, não tem banheiro. Tem o banho checo, não tem chuveiro. Lá se come peixe d'água doce todo dia, entendeu? Com chibel. Se você não sabe o que é chibel, depois eu te explico o que é, tá? E leve seus rolinhos de papel, porque lá só tem bananeira, entendeu? Então a gente avisa, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu vou fazer obra missionária, e pensam que lá tem tudo, irmão. Você não tem ideia, entendeu? Então, às vezes as pessoas não têm ideia do que é um trabalho missionário. Sem contar, pastor, eu enjoo. Então se prepara, porque o barquinho balança, viu, meu irmão? Balança, e é bom tomar um remédiozinho de verme, porque senão na hora que balança, a pessoa passa mal. Então tem todo um preparo. Às vezes alguém diz assim, eu fui proibido de ir na época para aquela que parece ser uma bandeira assim. Meu Deus, como é o nome do país? É Nepal. Porque é um país em montanhas. E hoje eu estou com 94 quilos, né? Porque eu estava com 105. Leve. Entendeu? E aí o missionário disse, não vá, você vai dar trabalho para a gente. De que preconceito é esse? Ele disse, como é que o senhor vai subir uma montanha com esse seu físico aí de atleta? Aí eu já me senti ofendido. Aí ele disse, na metade do caminho o senhor vai passar mal, nós vamos ter que pagar $1.000 para descer um jumento. Para o senhor vir abraçado no jumento na montanha. Que coisa linda, pensa. Então, para não escandalizar o evangelho, eu não fui. Mas esse ano eu estou me preparando aí pela fé, entendeu? Não sei se consigo, irmão. Nas minhas contas faltava 10 quilos, mas eu calculei que está dando 20 já, porque eu preciso perder. Esse negócio de Natal é um problema para nós, viu, gente? Paz, entendeu? Mas Deus é bom. Glória a Deus. Ore por nós. Temos uma grande obra para fazer para Deus. E eu quero dizer, olha bem você que está aqui, ó, eu conto com você. Eu conto com você. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a sua bondade venha sobre nós.
e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te conceda a paz. O mês de janeiro de 2026, em nome de Jesus Cristo, é vitorioso. Amém. Deus abençoe.